O infográfico sobre prisões e povos originários no Brasil é um mapeamento de dados sobre pessoas indígenas presas. Esses números são obtidos via plataformas de acesso à informação nos estados brasileiros durante o ano de 2020. Ele é elaborado pelo Programa de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos do Instituto das Irmãs da Santa Cruz, e sua pesquisa é realizada em parceria com o Conselho Indigenista Missionário, com o objetivo de apresentar dados públicos sobre a prisão de pessoas indígenas no país e destacar a importância do uso de medidas desencarceradoras para as pessoas pertencentes aos povos originários, especialmente em vista do cenário decorrente da Covid-19 e da antipolítica que vive o Brasil. A ideia foi buscar informações pelas plataformas que qualquer pessoa cidadã poderia também acessar. A gente faz essa pesquisa já faz alguns anos e a gente vai usando ela em diferentes meios, né? Essa foi a primeira vez que a gente consolidou um documento só com alguns dos dados, através desse infográfico. Apesar da lei ser nacional, cada estado tem um funcionamento próprio. A nossa estratégia de pesquisa foi sempre consolidar uma série de perguntas, né, iguais, e a gente faz as mesmas perguntas para todos os estados. O desafio é conseguir fazer com que a gente receba a resposta de todos os estados, conseguir acessar todos os sistemas, e a gente viu também que durante a pesquisa feita em 2020, né, desde o início da pandemia, também teve um desafio porque vários sistemas estavam fora do ar, outros criaram novas possibilidades de extensão do prazo por conta de outras prioridades em relação à pandemia. Um dos desafios de metodologia mesmo de pesquisa é essa escolha, né, de buscar usar as ferramentas de acesso à informação que na verdade o que a gente está fazendo nada mais é do que buscar informações que já deveriam já deveriam ser públicas, né? E é bastante difícil que exista uma padronização, uma mesma linha, né? Que os estados sigam. E aí, por outro lado, outro desafio também é compreender como é que cada gestão prisional dos estados vai identificar uma pessoa indígena, né? Uma pessoa pertencente a um povo originário. E nem sempre a gente consegue, através dessa pesquisa, também entender se os estados estão cumprindo, né, o critério autodeclaratório baseado na Convenção 69 da OIT, se eles, né, na verdade, quem está lá no dia a dia da prisão, da custódia de pessoas presas é que está definindo, olha para a pessoa e fala, olha, essa pessoa é indígena, não é, o que é extremamente arbitrário e contra a lei, na verdade. Então, a nossa intenção, na verdade, com a pesquisa é mostrar um mínimo da subnotificação, né? A gente consegue trazer alguns dados, mas a subnotificação está aí e ela é gritante, né? E um impedimento também para o acesso a direitos. Com a aprovação da Resolução número 287 pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2019, que passou a estabelecer procedimentos para o tratamento das pessoas indígenas em conflito com a lei, tornou-se ainda mais urgente o debate sobre as condições de criminalização e aprisionamento dos povos originários no Brasil. Se o réu não é identificado como indígena, os direitos dele não são aplicados. A resolução, ele trata da questão do processo penal e da execução penal. No processo penal, ele reconhece o que já foi estabelecido por legislação internacional, a autodeclaração, que o próprio indígena é que decide se ele é indígena ou não. Não é o juiz que vai dizer a alguém ou outra pessoa, uma vez tendo o reconhecimento da pessoa como indígena, aí deve incluir informações acerca da sua etnia e a língua por ela falada. E isso deve constar no registro de todas as peças processuais, começando com o inquérito. A resolução reconhece a diversidade dos povos, reconhecendo o fato que, em uma mesma comarca, é possível encontrar indígenas pertencentes a diferentes etnias e diferentes povos. E cada um pode ter uma forma diferente de ver o que é considerado como crime pelo Estado. Um outro princípio é o respeito à língua materna.
O indígena tem o direito de falar na sua língua materna, e todos os testemunhos também que são indígenas teriam direito a falar na sua língua materna. Recomendam que cada tribunal de justiça, Tribunal Federal no país, faz uma lista de tradutores, e cada juiz na sua comarca deve saber quem pode ser tradutor. O outro princípio é a questão da perícia antropológica. Não é a mesma perícia antropológica que é feito, por exemplo, quando você está tentando ver se é a território tradicional do povo. É uma perícia antropológica para entender qual é a compreensão que o acusado tem em relação ao crime que ele está sendo acusado. Se para o povo dele seria considerado crime ou não. Permite que esta perícia seja feita por antropólogo ou por indigenista ou alguém, outra profissão, alguém que tem conhecimento da cultura do acusado. Depois, ele lista medidas alternativas ao encarceramento. O primeiro princípio é o indígena não deve ser encarcerado. A última coisa que você faz é encarcerar. No próprio audiência de custódio, sugere que o juiz tenha um contato com o povo, com o cacique, com o conselho, com a organização do povo, para ver como é que ele deve trabalhar com o indígena como acusado. Também ele tem um artigo que chama atenção às especificidades das mulheres indígenas. Se tiver um indígena preso e com pena de prisão, ele tem direitos específicos na execução da pena para visitas, alimentação, assistência à saúde religiosa, assistência religiosa, trabalho e educação. O pajé, o rezador, ou quem é a pessoa espiritual do seu povo, deve ter o mesmo direito de visita do que todas as outras religiões têm. Além da resolução, o CNJ lançou um manual para o judiciário para ajudá-los a aprender a aplicar a Resolução 287. Outro ponto relevante do relatório é a sinalização dos povos mais encarcerados, sendo citados os Kaiowá, Macuxi e Guarani. Essas nomenclaturas, elas estão de acordo com aquelas nomenclaturas que os estados nos enviaram. Então, não fomos nós que colocamos dessa forma, né? E também é importante dizer que alguns estados não trazem a nomenclatura e a quantidade de indígenas em relação àquele povo que está encarcerado. Então, por isso, a gente vê que nesse top 3 dos indígenas mais encarcerados não estão os caigangue, apesar do Rio Grande do Sul ser o segundo estado que mais encarcera indígenas no Brasil, segundo a nossa pesquisa. Então, como o Rio Grande do Sul não mandou a quantidade de caigangue que estariam encarcerados, a gente não conseguiu colocar aí nessa lista dos povos mais encarcerados os caigangue. Mas a gente acredita que eles estariam aí em segundo lugar, né? Porque vai exatamente de acordo com os estados que mais encarceram essas etnias. Né? O levantamento não contempla dados sobre prisões de pessoas indígenas trans ou LGBTQIAP+, como um todo. A dificuldade em conseguir dados específicos é apontada por quem elaborou essa pesquisa. A situação das mulheres indígenas encarceradas também é vista com total preocupação. No caso, o levantamento que a gente fez, ele já é precário no sentido das informações que os estados nos fornecem em relação a homens e mulheres presos, assim, já é bastante difícil, e a gente sabe que em relação à população LGBT que está em prisão, a invisibilidade, a subnotificação na população como um todo já é
muito grande, né? Acho que tem esforços bastante recentes de implementação de direitos, de visibilização, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça focada especificamente nessa população. Mas, então, demarcar que a gente não está falando dessa população, na verdade, também tem o intuito de dizer, bom, a gente não está falando, mas gostaria de falar. É a impossibilidade de justamente mapear, levantar e buscar uma profundidade dos dados que as plataformas oferecem, que inviabiliza a gente também conseguir cruzar tantos dados. A gente avalia que esse dado é importante que a gente tenha em algum momento, né? Mas, por enquanto, a gente está engatinhando e buscando mobilizar essas ferramentas para que elas possam nos dizer alguma coisa sobre o que o aprisionamento, né, o que o cárcere e a superlotação, o cárcere em toda a sua precariedade traz para os povos indígenas no Brasil. E as mulheres, elas têm alguns direitos especiais, né, pela condição de gênero, que também se aplicam às mulheres indígenas, né? E quais seriam? A mulher que é mãe de crianças até 12 anos, então a gente tem um HC coletivo, né, que deu esse direito às mulheres a ficarem em prisão domiciliar, quando elas são responsáveis aí por crianças até 12 anos ou por outras pessoas em situação vulnerável. Então, seja ela gestante, seja ela lactante, seja ela mãe de alguém até 12 anos, né, ela tem direito de cumprir essa pena em prisão domiciliar. Que no caso das mulheres indígenas, né, a gente pode dizer que a domiciliar seria a aldeia, né, a aldeia ou território indígena, a comunidade onde ela está inserida. Então, é muito importante isso, porque o impacto de uma pessoa presa dentro de uma comunidade, ele é muito grande. E para as crianças também, né? Então, uma mulher indígena gestante, acho que jamais deveria estar atrás das grades, né? Qualquer mulher gestante, acho que o lugar não é um lugar para isso, né? Esses números, além de estarem subnotificados, ainda trazem para reflexão como é feito o reconhecimento da pessoa indígena no sistema prisional, o histórico de repressão e a criminalização da identidade indígena. O certo, né, é a pessoa se auto-identificar indígena, né, ela ser perguntada sobre isso, né, como ela se autodefine, ter essa proposta, né, também de inclusão nesses quesitos a questão indígena, porque dificilmente uma pessoa indígena vai chegar dentro de um sistema prisional e vai dizer, oi, eu sou indígena, né? A gente tem um histórico no Brasil de repressão, inclusive que vem desde antes da ditadura, né? Nesses 500 anos de colonização, a gente tem um histórico de repressão à identidade indígena. Então, no sistema penal, o sistema penal serviu muitas vezes para criminalizar a identidade indígena. Hoje, porém, a autodeclaração é o que deveria valer, né, para que se consagrasse na prática os direitos especiais das pessoas indígenas que estão sob um sistema de justiça criminal. Então, a Convenção 69, ela traz esse critério da autodeclaração, e é importante dizer ele várias vezes, porque na jurisprudência brasileira, o que a gente tem visto nas decisões na seara criminal é a utilização do critério que já foi abandonado pela Constituição Federal, que é a aplicação do critério integracionista. Então, muitas vezes, o juiz olha e fala assim, olha, ele já tem carteira de motorista, ele tem título de eleitor, ele tem Facebook, então ele já está integrado. E esse já está integrado, atribuído pelo juiz, né, faz com que se abandone os direitos especiais indígenas, né? É importante dizer que o indígena nunca vai deixar de ser indígena porque sabe falar português, porque tem o Facebook. Então, esses direitos têm que ser aplicados, porque existe uma coletividade atrás dele. O indígena, ele não é indígena sozinho, ele é indígena junto com a comunidade. Então, esse critério da autodeclaração, ele se respalda da reciprocidade em relação à comunidade, a esse sentimento de pertencimento recíproco.
São quase 400 mil mortos no país por Covid-19 e pela antipolítica, mais de 1.000 vidas indígenas ceifadas, e o sistema prisional se apresenta como um complexo de ampliação do genocídio dos povos indígenas. O CNJ também teve uma resolução que dizia que os indígenas que estão presos deviam ter sido soltos durante a pandemia. E a gente sabe que não foram. O estado do Mato Grosso do Sul, em 2020, tinha 374 indígenas presos, 356 homens e 18 mulheres, teve Covid. No penitenciário estadual de Dourados, onde tinha 163 indígenas presos, 85 casos de contaminação por Covid. Ou seja, 50% dos homens presos neste presídio foram contaminados. Esta porcentagem é uma porcentagem, que eu saiba, muito maior do que qualquer outra porcentagem de presos contaminados em um presídio só. Facilitar o acesso dos indígenas a seus direitos é o objetivo da cartilha lançada no mês de março de 2021. Com a linguagem simples e ilustrada em quadrinhos, a publicação Os Direitos das Pessoas Indígenas em Conflito com a Lei está disponível ao público na versão em português desde o ano passado e agora ganhou a versão em Caingangue. A tradução da HQ para a língua caingangue foi realizada pelo Programa Intérpretes Indígenas, Pluralidade Linguística e Acesso à Justiça da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Quando Carol fala de repressão e de medo dos indígenas se apresentar como indígenas, isso é uma das razões que nós trabalhamos na cartilha, que até vocês ajudaram no lançamento, tanto em Caingangue como em português, porque os índios não sabem os direitos que eles têm. E isso é um grande problema. Então, o trabalho que Desacato fez, facilitando o lançamento, foi muito importante. A doutora Michael e a Carol e Hilbert me procuraram no final, ainda em 2019, perguntando se eu tinha interesse de desenhar uma cartilha em quadrinhos sobre a Resolução 287 do CNJ. Eu aceitei na hora, mas ao mesmo tempo me deu um medo, porque eram resoluções, leis, né, essas coisas. Eu disse, como é que eu vou botar isso em imagens, né? E eu me lembro que quando eu entrei de férias em outubro de 2019, eu fiz logo um esboço de todas as páginas e mandei para a doutora Michael, Carol, e aí já foi para a Viviane também ver, para Denise, todo o pessoal que me ajudou a fazer essa cartilha. Eu acho que tem uma importância muito grande e eu me sinto honrado de ter participado desse projeto e mais honrado ainda de saber que esse trabalho foi traduzido para uma outra língua. Os caingangue, espero que ele seja traduzido para muitas outras línguas indígenas, né? Para que possa auxiliar com precisão e os povos indígenas que estão precisando dessa ajuda.